me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a nossas aulas de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E, galerinha, só para dar aquele feedback aí para a gente poder iniciar aqui, iniciar bem, comenta aqui para mim, né? O áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certinho com vocês aí? A imagem tá legal? O áudio tá bom? Dá um retorno para mim aí para poder saber se tá tudo certo por aqui, para a gente poder iniciar aqui a nossa aula. Vamos lá. O áudio tá bom? Todo mundo ouvindo bem? Beleza, beleza? Maravilha. Show de bola, pessoal. Que bom, então, que deu tudo certo. Tudo beleza? Gente, então, né, o nosso tema da nossa aula de hoje, que foi o tema mais escolhido e votado por vocês, né, vai ser estoque. Esse vai ser o nosso assunto da nossa aula de hoje. E se você quiser, você já pode se adiantar. Tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode votar, né, e escolher para o tema da nossa aula da terça-feira da próxima semana, né? Então, a partir de então, né, vocês vão poder participar, interagir aqui junto comigo, no sentido de escolher o tema das próximas aulas. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo aqui de conteúdo técnico voltado para a prova do exame de suficiência e vocês vão poder me ajudar escolhendo o tema dessa aula. Vou dar algumas opções lá para vocês, vocês olham as opções que tem, escolhe uma lá e vai ser o tema da nossa aula, beleza? Então o tema escolhido para a nossa aula de hoje, estoque. Então vamos tocar aqui o barco sobre esse conteúdo. Gente, estoque é um tema muito bom, né? Porque sempre cai na prova pelo menos aí uma questão, né? Então é aquele tema que a gente tem que chegar lá preparado, né? Uma questãozinha sobre teste de recuperabilidade, uma questão sobre teste de
teste não, né? Sobre método PEPS, sobre método da média ponderada. Normalmente cai um teste de reavaliação de estoque, né, para poder fazer a avaliação do estoque, né, para a gente poder calcular, né, entre o custo e o valor realizável líquido, ou vai cair uma questãozinha cobrando a parte do método PEPS ou método da média ponderada. São as 3 possíveis questões que caem na parte de estoque aí na prova do exame de suficiência. Legal? Maravilha, maravilha, maravilha. E, gente, só para a gente poder saber como é que nós estamos aqui na nossa aula, né? Não sei se é a primeira vez que você está assistindo aula comigo, ou se você já vem de longa data aí acompanhando, enfim, né? Se é a primeira vez que você está assistindo aula aqui comigo, coloca a primeira vez aqui no chat. E se você já vem me acompanhando de algum período, coloca Ninja Pipoqueiro nos comentários, ou primeira vez aqui nos comentários aqui embaixo no chat, beleza? Para a gente poder ver aqui como é que nós estamos. E para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Oswaldo Marcos e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Já coloca aí na tua agenda, toda terça-feira, ao vivo, às 20 horas, eu faço uma aula de conteúdo técnico aqui no YouTube para que você possa me acompanhar gratuitamente, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Avisa os dados, então a gente pode iniciar a nossa aula. Só antes de iniciar, pessoal, todo mundo baixou a apostila da nossa aula de hoje? Coloca baixei aqui no chat, só para poder saber que está todo mundo com o material. E se você não está ainda com o material, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar nele aí para poder fazer o download. Aproveita enquanto o material está disponível, né? Então clica aí para você poder baixar. Muito bem. Gente, em relação aqui ao nosso conteúdo, aqui a gente vai trabalhar a questão do método PEPS e a questão aqui do método da média ponderada. Tem a questão do preço específico também, mas não é um tema lá muito cobrado na prova do exame de suficiência, enfim, cai mais são esses dois aqui, né? O método da média ponderada e o método PEPS. São os dois mais cobrados, na prova. E, gente, para poder fazer uma avaliação, né, do estoque, primeiro a gente precisa entender o que vai compor esse saldo do estoque, tá? Então vamos entender aqui o seguinte, o que você vai colocar no custo do estoque? O valor que você comprou a mercadoria, né, o valor que foi pago por ela. Você vai somar também os impostos não recuperáveis. Ó. Aí vão vir impostos de importação, taxas aduaneiras, enfim. O que a questão fala lá que você vai pagar e que esse dinheiro vai ser definitivo, né? Ele não vai voltar. O que mais, Oswaldo? A questão dos gastos necessários para colocar o bem disponível para uso, né? Disponível para venda. Você vai colocar aqui também, por exemplo, você vai colocar aqui um frete, você vai colocar aqui um seguro. Né? O que você gastar que vai te ajudar a deixar o seu bem pronto e à disposição para venda, você vai incorporar nesse custo, tá? Só tem um detalhe importante aqui em relação ao frete e o seguro, que a gente precisa entender na hora da prova, que é o seguinte. Esse frete e o seguro, ele pode ser pago pelo comprador, como ele também pode ser pago pelo vendedor. Muito bem. É claro, óbvio, é evidente que na hora da prova o examinador vai ter que dizer para a gente quem é que está pagando esse frete, quem é que está pagando esse seguro. E por que eu estou falando isso, Oswaldo? Por um simples motivo. Porque se o frete for pago pelo comprador, a gente incorpora no custo. Ele vai entrar na nossa soma. Agora, se o frete for pago pelo vendedor, aí você vai colocar assim, ó, PN. Pitomba nenhuma. Não precisa fazer nada. O Oswaldo, por que não precisa fazer nada? Porque para o vendedor lá do outro lado, isso vai ser uma despesa para ele. E para a gente? Para a gente nada. Né? Não precisa fazer nada. Né? Por quê? Porque não vai entrar na minha composição de custo. Beleza? Então, isso aqui é um detalhe importante que você precisa se atentar lá na hora da prova. Por que, Oswaldo? Porque quando você estiver falando de impostos recuperáveis ou de não recuperáveis, de custos que vão ser incorporados ou não, você precisa entender o seguinte, ele é um custo definitivo para mim? Eu vou pagar e o dinheiro não vai voltar? Pronto, então ele vai ser realmente incorporado no custo. Agora, se eu pago algo e esse algo vai voltar depois, por exemplo, pode ser que a questão fale alguma coisa sobre a questão de impostos recuperáveis. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por que, Oswaldo? Porque perceba, ó, bem aqui nós temos os impostos não recuperáveis, né? Se eu não vou recuperar, eu incorporo no custo. Beleza. Mas, Oswaldo, e se eu recuperar? Né? Por exemplo,
Tem a questão do ICMS. A gente pode ter o exemplo aqui do ICMS. Se a empresa... ICMS, né? Deixa eu só ajustar aqui. ICMS. Vem para cá aqui, ó. Se a empresa for optante pelo lucro real, por exemplo, vai ter a questão aqui do PIS e da COFINS, que também pode ser um imposto recuperável, né? Então, aqui vão ser casos e casos que a gente vai precisar analisar. Porque, veja, se a questão está dizendo que eu tenho um imposto recuperável, nesse caso, né, eu tenho que saber se o imposto ele já está dentro da nota ou se ele está fora da nota, para eu poder saber o que eu vou precisar fazer, qual é a tratativa. Vamos entender com calma. Se eu compro uma mercadoria e tem imposto recuperável dentro dela, aí eu tenho que subtrair do valor do custo da mercadoria. Se eu pago por fora, então eu não mexo no custo dela. Eu só vou ter um imposto recuperável que eu vou poder abater, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. Se eu vou tirar de dentro, eu só vou tirar, ou se eu vou tirar de fora da mercadoria, para que você não faça um aproveitamento de crédito em duplicidade. Porque já pensou? Eu tiro da mercadoria e depois eu tiro de fora, você vai acabar tirando duas vezes. É importante que você se atente lá na hora da questão, se você tem um imposto recuperável que ele está dentro da mercadoria ou se você tem um imposto recuperável que está fora da mercadoria, beleza? No caso do PIS e da COFINS, por exemplo, né? O PIS e COFINS, quando você compra a mercadoria, ele te gera um crédito de PIS e COFINS. E quando você vende a mercadoria, isso gera um débito de PIS e COFINS. Beleza? Então, são situações onde o imposto está por fora. No caso do ICMS, aí depende. Pode ser que ele esteja por dentro, como pode ser que ele esteja por fora. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Ainda em relação à questão do ICMS, se o examinador quiser dificultar um pouquinho mais a nossa vida, de repente ele cobra lá alguma coisa sobre ICMS e substituição tributária, mas aí o caso é o seguinte, no caso de substituição tributária, aí o examinador teria que dar mais detalhes, né? Eu acredito que ele não vai chegar nesse nível de profundidade, porque a substituição tributária, ela é regional, ela não é federal, né? Então, existe as particularidades para cada estado, né? Assim, e aí cada estado vai ter a sua dinâmica, mas na substituição tributária, o primeiro da cadeia paga e o restante da cadeia não paga mais. Então, não precisaria ele se preocupar com a questão do ICMS. Mas no caso do primeiro, que ele pagou a mercadoria, né, ele pagou e vai ter que pagar a substituição tributária, entra como custo para ele, beleza? Então, nesse caso, o ICMS entraria como um imposto não recuperável. Por que, Oswaldo? Porque ele é o sujeito passivo da substituição tributária, né? Ele é o primeiro da cadeia a ter que pagar e recolher o ICMS, no caso, beleza? Mas, enfim, né, é só um detalhezinho a mais aí, porque vai que o examinador cobra na hora da prova, né, pelo menos você tem esse conceito geral, digamos assim. Agora, em termos de alíquota, se cair, entendo eu que o examinador já daria esses percentuais, porque, repito, a substituição tributária ela é muito pontual para cada estado, né? Existem alíquotas específicas, quando é venda para Norte e Nordeste tem um valor, quando é para o Sudeste tem outro, enfim, né? Para cada região tem uma alíquota diferente, né, dessa apuração e varia de acordo com o produto, com o CNAE, com o NCN, então tem várias particularidades. Mas por hora, a única coisa que eu quero que você entenda é a dinâmica do processo, beleza? De uma forma geral, resumidamente, vamos entender assim, ó. Se a questão falar que o imposto é não recuperável, né, então o imposto não recuperável você vai pagar aquele valor, e aquele valor não volta para você, então você incorpora ao custo de aquisição. Se o imposto ele é recuperável, então aquele valor volta para você, então eu vou poder subtrair do meu custo de aquisição. Em relação ao frete e o seguro, é mais ou menos da mesma forma também. O frete e o seguro foi pago por quem? Foi pago pelo comprador, então eu que estou comprando, estou pagando o frete e o seguro. Então, nesse sentido, se eu estou pagando, eu incorporo no meu custo de aquisição. Agora, o raciocínio diferente vai ser quando o frete for pago pelo vendedor. Por que, Oswaldo? Porque quando o frete é pago pelo vendedor, aí nesse caso, eu tenho algum custo com isso, pessoal? Sim ou não? Não, né? Ele está pagando lá do outro lado. Então, no caso, para mim, eu não preciso fazer nada, porque
o gasto é dele, né? É a despesa. É claro que ele não está me entregando um produto com frete grátis, né, gente? Não existe isso, né? Está embutido no preço de venda do cara, né? É porque é bonito você falar assim, frete grátis, né? Compre e tenha frete grátis e tal. Enfim, né? Acaba que fica mais simples, né? O processo, né? Assim, fica mais fácil de vender, né? Do que ele disser tanto e tem que pagar o frete por fora. Então, para facilitar, ele já embute no preço de venda do produto. Muito bem. Então, dito isso, nós entendemos aqui de uma forma preliminar como é que o processo acontece em relação ao método Pepsi na média ponderada, né? O que entra e o que não entra. Essa parte do cálculo em si, do método Pepsi da média ponderada, eu vou deixar para explicar quando eu estiver respondendo as questões, porque como eu mexo com parte de cálculo, né, teoricamente falando, fica meio complexo de poder explicar. Mas de uma forma geral, para você poder entender, de uma forma simplória, é tipo assim, quando você trabalha com o método da média ponderada, que é o mais comumente utilizado para efeito de mercado, você vai somando as quantidades de mercado que você tem de um lado, os valores do outro lado, divide um pelo outro, você encontra um custo médio. E daí para frente você vai embora, né? Então o custo médio ele é mais fácil de trabalhado porque você vai estar sempre fazendo a média entre o valor de estoque que você tem e o valor de quantidade de mercado que você tem. Né? Dividindo um pelo outro, você encontra o custo médio que você vai trabalhar na questão. Agora, no método Pepsi ele é um pouco mais trabalhoso porque ele mexe com o primeiro que entra e o primeiro que sai. Né? O método Pepsi é assim. Então, cada compra de mercadoria que você faz, ele vai ter como é que se diz? Uma linha separada, digamos assim. De forma que o primeiro que entrou vai ser o primeiro que sair. E assim você vai indo. Né? As mercadorias que você foi comprando por último vai ficando no estoque e as primeiras vão saindo logo. Né? Um método mais trabalhoso, mas enfim. Né? Na prática ele é pouco utilizado, mas no regulamento do imposto de renda e nas normas brasileiras de contabilidade, eles são reconhecidos, né? Então é importante que nós saibamos os dois, beleza? Então, explicado esse contexto inicial, a gente vai entrar agora na parte de resolução de questões, beleza? Vamos lá. Aqui, as questões que a gente vai trabalhar a partir de agora. Opa, deixa eu virar aqui meu pincel para o lado de cá, para a gente poder analisar aqui essas questões juntos. Gente, vamos lá nessa questão de estoque aqui, ó, que caiu lá na prova do exame de suficiência em 2015, e ela diz assim, ó, uma sociedade empresária adquiriu mercadoria para revenda nas seguintes informações. Ele deu aqui as informações e ele diz, a empresa está sujeita à não cumulatividade do PIS e do COFINS e ainda tem direito a crédito tributário referente ao ICMS pago na aquisição da mercadoria. Conforme a NBCTG 16 do estoque, o custo de aquisição total da mercadoria no estoque referente a essa transação é de quanto? Beleza. Então vamos analisar aqui esse caso pontual, né? Vamos lá. Nessa situação, gente, aqui, nós temos, o que nós temos aqui? Nós temos que calcular aqui, ó. A questão está dizendo para a gente que o PIS e COFINS, ó, é regime não cumulativo, ou seja, trata-se de uma empresa que é optante pelo lucro real, ok? E bem aqui ele está dizendo que o ICMS da mercadoria, né, ela tem direito, né, a empresa está sujeita à não cumulatividade e que ainda tem direito de crédito tributário sobre o ICMS que foi pago. Beleza. Então aqui nós temos o aproveitamento também do ICMS. Bom, a questão falou aqui, ó, que eu tenho 17% do ICMS, e aqui, apesar de ele não ter colocado quanto é que é o valor da alíquota do PIS e do COFINS, mas ok, nem precisava porque ele já deu os valores aqui, né? Então não tem muita coisa para poder fazer, né? Se ele não tivesse dado os valores, ele poderia colocar aqui as alíquotas, né? Ou não, né? Porque a alíquota é padrão, então não precisaria ele falar, beleza? Mas aqui ele já deu o valor direto, né? Então, se eu tenho uma mercadoria que me custou 25 mil reais, então aqui ele já está me dizendo que eu tenho o crédito do PIS e do COFINS e que eu tenho aqui o crédito do ICMS. Então, o valor líquido da minha mercadoria vai ser quanto? 18.438. Muito bem, beleza. Então, 18.438,50 seria o nosso valor a ser marcado como alternativa correta. Aqui é uma questãozinha mais simples, logo de cara, que é para a gente poder aprender o conteúdo, né? Assim, é uma questãozinha mais básica para você poder aprender a formação do custo, a formação do custo do estoque. Gente, a questão não pediu isso aqui, né? A questão do lançamento contábil,
Mas eu vou colocar aqui a título de conhecimento para a gente poder aprender, tá? Porque ó, lá na minha mercadoria, no meu estoque, né, eu vou lançar só pelo valor líquido, tá? Só pelo valor líquido, que seria os 18 mil. Aqui está até com o valor errado aqui. Aqui seria 18.438,50, né? Beleza. Aqui o valor do PIS e do COFINS, né? 2.312,50. E aqui o ICMS dos 4.250,50, né? Que seria aqui o valor do meu... Deixa eu só ver aqui um detalhe aqui. 2.312,50. 2.312,50. 4.250. 4.250. Então, esse zero não é daqui e tem um zero bem aqui, né? Os 50 centavos ficou no canto errado. Muito bem, beleza. Então tá aí, ó. Então seria essa aqui a nossa composição, onde eu vou debitar o estoque pelo valor líquido, descontando dos impostos recuperáveis, e vou debitar o PIS e a COFINS aqui, ó, também como imposto a recuperar, e vou debitar também o ICMS como imposto a recuperar. Beleza? Então vão ter aqui os impostos para a gente poder recuperar. Ambos contas de ativo circulante. Beleza. O crédito vai para o pagamento, tá? Se eu tiver pago à vista, debita o caixa ou credita o caixa ou credita o banco, certo? Poderia ser o banco aqui também. E se você estiver pagando parcelado, né, tiver um prazo para pagamento, você pode creditar aqui o fornecedor. Você pode lançar um crédito no fornecedor também. Não tem problema aqui quanto a isso, beleza? Você pode lançar um crédito aqui no fornecedor. Legal. Mas a priori, a questão só pedia mesmo o valor da mercadoria aqui, ó, 18 mil. Muito bem. Vamos para a segunda questão. E ela diz assim, ó, uma sociedade empresária apresenta em 31/12/2016 as seguintes informações a respeito do seu estoque. Muito bem. Então, ele deu aqui a composição do estoque e lá na frente ele pergunta. Até 31/12/2016 não havia sido registrado ajuste de redução ao valor recuperável dos ativos. Lembra que seria aquela outra pergunta que o examinador poderia fazer na prova? Aqui, ó, valor realizável dos ativos, né? Então aqui é o testezinho para a gente poder fazer o teste de recuperabilidade. Muito bem. Os tipos de mercadoria apresentados são avaliados separadamente, considerando apenas os dados informados e de acordo com o NBCTG 16 do estoque, o saldo da conta de estoque em 31/12/16 foi igual a quanto? Vamos lá. Ó. Como é que a gente vai fazer essa composição? Eu tenho que pegar o custo versus o valor realizável líquido, certo? Se a questão não me der de cara, aí fica dos dois, vamos colocar assim, ó, dos dois o menor. Muito bem. Se a questão não me der o valor realizável líquido, eu tenho que calcular. Aí eu pego o preço de venda e subtraio das despesas que forem necessárias para poder concretizar essa venda. Pronto. Que é exatamente o caso dessa questão. Ó. Ele não me deu o valor realizável líquido, mas ele me deu aqui o preço de venda e me deu aqui as despesas. Então eu posso calcular. Né? Então o nosso primeiro passo aqui em termos de composição de cálculo é exatamente calcular esse valor realizável líquido aqui. Ó. Encontrando o valor realizável líquido é como, Oswaldo? Pego o preço de venda e subtraio das despesas que foram necessárias para poder incorrer na venda. Então aqui, ó, 16 menos 4 dá 12. Aqui 20 menos 5 dá 15. E aqui 24 menos 6 dá 18. E aqui 60 menos 15 dá 45. Muito bem. Então o que eu vou precisar fazer agora é ver exatamente essa questão da regra dos dois o menor. Então vamos lá, ó. Quem é menor? 10 ou 12? 10. 22 ou 15? 15. 16 ou 18? 18. Muito bem. Show de bola. A questão está pedindo o que aqui para a gente? Considerando apenas os dados informados e de acordo com o NBCTG 16, ele quer saber o saldo do estoque. Ó. O saldo do estoque. Ele quer saber o saldo final, né, das nossas mercadorias.
Muito bem. Então, para poder pegar o saldo final, eu vou pegar o menor entre os dois, né? Então, aqui foi 10, 15 e 16, ó. 10, 15 e 16. Somando os três, resposta igual a 41, gabarito item A de aprovados, né? E na primeira questão aqui, para quem está perguntando o gabarito de novo, está aqui também item A de aprovado. Legal? Muito bem. Gente, e aí nesse sentido aqui a gente pode entender assim, ó. A gente pode entender assim. Essa aqui é uma questão que ela é fácil para quem lembra a regra e ela é difícil para quem não sabe a regra. Quando a gente fala, e são várias regras, né? Você pega o goodwill e compra vantajosa, tem uma regra. Aí você vai pegar um imobilizado, tem outra regra. Aí você vai pegar aqui o estoque, tem outra regra. Pega o ativo biológico, tem outra regra. São várias regras, enfim. Essa parte é bem desafiadora, né? Mas, de antemão, eu vou dizer para vocês que eu estou preparando um material com um resumo dessas fórmulas e logo em breve tem novidades aí que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas de antemão, o que eu quero que você guarde é assim, ó, como é que eu faço o teste de recuperabilidade do estoque? Custo e valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Se ele não der o valor realizável líquido, você calcula preço de venda menos as despesas necessárias para poder incorrer na venda. Beleza? Maravilha. Então tá aí, questão de número 2, gabarito, item A de aprovados também, né? Bom, vamos na questão de número 3. Agora é uma questão de composição de estoque propriamente dita. Uma companhia comercial que controla seus estoques pelo inventário permanente, apresentou as seguintes informações relativas à movimentação de mercadoria no mês de novembro de 2012. Ele deu aqui a composição e ele fala, considerando-se exclusivamente os dados informados e adotando o método da média ponderada, né, o estoque final de mercadoria no mês de novembro de 2012 foi igual a quanto? Vamos lá, uma questãozinha que caiu na prova da SES Gran Rio aí, ó. Vamos fazer aqui a nossa composição, lembrando que a gente vai trabalhar com o método da média ponderada, né? Aqui, ó. Então, é uma questão mais tranquila de ser respondida, porque o método PEPS aqui é mais trabalhoso. Então, vamos lá. Comprei 20 unidades, paguei 3 mil. Comprei 20 unidades, paguei 3 mil. Não, que a quantidade é 3 mil e 20 reais é o valor unitário, perdão. Vamos lá. Ó. Quantidade de 3 mil vezes 20 dá igual a 60, né? Então, trago para cá, ó. Aqui é meu saldo, né? Depois eu fui lá e comprei mais 2.000 unidades por 26. 2.000 unidades por 26 dá 52. Ó. Comprei mais 2.000 unidades por 26. Beleza. Comprei aqui ó, mais 5.000 unidades a 18. Comprei mais 5.000 unidades a R$18. Então aqui eu tenho 60, 20 vezes 26 dá 52 e aqui dá 5 vezes 18 dá 90. Oswaldo, não precisa ficar calculando a média a cada composição de compra? Gente, até pode, tá? Mas acaba ficando mais trabalhoso. Né? O bom é você calcular na hora que você for fazer uma venda. Por exemplo, ó, a partir do dia 25 eu tenho uma primeira venda que vai acontecer aqui, ó. Se eu vou ter uma primeira venda para poder acontecer, então é a partir daqui que eu preciso ter uma média. Se você quiser fazer a média a cada compra, pode, não tem problema, só que é um cálculo desnecessário, porque a média final que importa é quando você tem uma venda para poder realizar aqui, ó. Então agora eu tenho uma venda de 8.000 unidades Eu tenho uma venda de 8.000 unidades a 25,50. Gente, só que o detalhe é o seguinte, esse 25,50, se eu estou trabalhando com a venda, esse 25,50 é preço de venda, tá? Aí você vai me perguntar assim, Oswaldo, onde é que esse 25,50 vai entrar aqui, ó? Cuidado, esse 25,50 não entra em canto nenhum. PN, pitomba nenhuma, tá? Só tem um jeito desses R$25 entrar aqui, ó, se a questão pedisse o lucro. Seja ele o lucro bruto ou o lucro líquido na questão, se ele pedir o lucro, aí eu calculo o preço de venda, porque aí eu preciso pegar faturamento menos custo, né, para poder achar o lucro. Né? Então, nesse caso, eu utilizaria. Mas como a questão está pedindo aqui, ó, considerando as informações apresentadas, adotando o método da média ponderada, ele quer saber o estoque final. Ó. Estoque final é custo, então o preço de venda não entra. Então, eu vou pegar só os R$8.000 aqui, ó, e aqui a gente vai fazer a composição. 3 mais 2 mais 5 dá 10. 60 com 52 mais 9 dá 202. Pego o 202 e divide por 10. Pelo 10.000, né? Que dá igual a 20 e 20.
Aí eu pego esse 20,20 e boto para cá, ó. 8.000 vezes 20,20 dá igual a 161.600. Pronto. Esse aqui é o meu custo da minha primeira transação. E eu vou para a próxima compra, ó. Comprei 3.000 unidades a 21,70. 3 unidades a 21,70 dá 282. Beleza. Tá aqui, ó. 3.000 unidades com os 282. No caso, como a próxima compra já é uma venda, então tenho que calcular a média de novo. Beleza. Então tenho as 2.000 unidades que sobrou aqui na primeira transação, mais as 13 que eu estou comprando agora, eu fico com 15. Aqui eu tinha 40.000 de estoque, comprei mais 282, ficou aí com 322. Então aqui eu tenho um custo médio agora, ó, de 21,50. Traz o 21,50 para cá, ó. Então tenho 12.000 unidades que estão sendo vendidas, a um custo de 21,50 que dá 252 mil. Beleza. Show de bola. Ora, se eu tinha 15.000 unidades, tirei 12, ficou com quanto? Fiquei com 3. 3 a um custo de quanto, Oswaldo? 21,50. O custo permanece o mesmo. Então 3 vezes 21,50 dá igual a 64.500. Então a resposta aqui no item D de doido. Ó. Doido para ser aprovado. Né? O Oswaldo, mas ele não está pedindo, né, o valor do final do estoque? Né? O valor do final do estoque não é somar esses caras aqui, não? Não, gente, aqui é CMV, né? Se a questão tivesse pedido para a gente o custo da mercadoria vendida, aí eu pegaria os 161.600 e somaria com 258 mil reais. Então isso aqui seria o valor total do meu CMV. Mas a questão não pediu o CMV, ele pediu o total do saldo final do estoque. Ó. Saldo final do estoque. O saldo final do estoque é quanto sobrou lá no final. Ele podia cobrar em quantidade, mas ele pode cobrar em reais. Ó. Certo? Beleza. Então tá aí, questão de número 3 foi para a conta. Gabarito, item D. Vamos então para a nossa questão de número 4. Ah, pessoal, só um detalhe importante, antes da gente seguir aqui para a nossa próxima questão, não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei no grupo do WhatsApp ontem, mas de toda forma eu vou reforçar para vocês aqui agora. Semana passada nós encerramos as inscrições para a nossa turma ninja do curso do CFC. E aí, alguns alunos vieram falar comigo assim, poxa professor, eu gostaria tanto de participar da sua turma, gostei tanto das suas aulas, mas o valor não cabia no meu bolso, né? Não estava dentro do meu orçamento. E aí eu fiquei pensando muito sobre aquilo, maturando aqui, pensando, poxa, cara, o que eu podia fazer por esses alunos que querem dar um passo à frente, eles querem estudar com a gente, mas por algum motivo o valor não cabia no seu bolso. É o que aconteceu contigo? Você gostaria de ser meu aluno, mas o valor não cabia dentro do teu bolso? Coloca aqui para mim no chat, responde aí se o valor não cabia dentro do teu orçamento. Coloca aí no chat aí para mim. E aí o que foi que eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E aí aqui, pensando, refletindo sobre isso no final de semana, eu cheguei à conclusão de que, poxa, eu podia criar outra turma, de repente com um valor mais barato. E foi exatamente isso que eu fiz. Estruturamos um novo curso com um valor de investimento bem mais barato do que a turma ninja do CFC e de repente essa pode ser a tua oportunidade de você poder dar esse passo à frente rumo à tua aprovação no exame de suficiência, sendo meu aluno, para eu poder te treinar, para poder você conseguir a tua aprovação. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei a turma Ninjas de Aulas ao Vivo. Então já anota aí, porque a gente vai ter aulas ao vivo toda quarta e todo sábado, quarta às 20 horas, sábado às 8 horas da manhã. E aí nós vamos embalado nesse ritmo até o dia da prova do exame de suficiência. E aí, pessoal, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar essa turma? Vem para cá. Ó. O que é a turma Ninjas de Aulas ao Vivo? Esse aqui vai ser um programa de treinamento onde eu vou te treinar na prática por meio de resolução de questões para que você consiga a tua aprovação no exame de suficiência. Aqui a gente já vai direto ao ponto, para que você possa aprender como é que de fato as questões são cobradas na prova, como elas devem ser respondidas para você acertar a questão. Ponto final. Aí você vai dizer assim, mas Oswaldo, só com resolução de questões eu vou conseguir passar na prova? É porque eu estou muito verdinho, cara, estou começando agora, vai ser minha primeira prova, será que vai ser para mim? Ou então pode ser que você chegue para mim, mas Oswaldo, cara, eu venho de tantas reprovações que eu estou com o coração amargurado aqui que eu não sei nem se vale a pena eu recomeçar aqui os estudos. Ou então, de repente, você está parado, ó, há muito tempo e está pensando, será que eu ainda sei de alguma coisa? Porque eu estou tão enferrujado. Ou quem sabe até você está ali numa frequência boa, né? Só que você saiu de uma faculdade EAD. E você está com conhecimento assim bem raso, bem superficial, bem fraco, literalmente.
Né? E eu sei que às vezes a gente fica se perguntando, poxa, será que com aulas ao vivo, já direto ao ponto, só com resolução de questão eu vou conseguir passar na prova? Gente, é claro, óbvio, é evidente que para cada questão que a gente for responder, haverá uma contextualização. A gente vai responder a questão e eu vou te dizer tudo que você precisa saber de bagagem para acertar aquela questão, aquele assunto que vai ser tratado. Então não se preocupe que independente do momento em que você está, se você seguir à risca tudo que eu vou ensinar dentro do nosso programa de treinamento, você vai ter plena capacidade de conseguir passar na prova. Isso eu posso te assegurar com toda a tranquilidade do mundo. Por quê, Oswaldo? Porque a gente vai ter tempo, um tempo considerável, um tempo satisfatório, né, até a prova, para que a gente consiga ver esse conteúdo. E digo isso porque assim, pessoal, cai todo o edital do exame de suficiência na prova? Não, não cai todo o edital na prova. Se não cai todo o edital na prova, para que eu vou estudar o edital inteiro? Porque se eu for pegar lá os 591 conteúdos em 14 disciplinas do edital, é humanamente impossível estudar aquilo tudo. Não é à toa que a gente tem um índice de reprovação tão alto. Porque às vezes o pessoal se perde, olha para aquele edital inteiro e pergunta, começa por onde? É muita coisa. Mesmo que o edital fosse publicado no ano passado, ainda assim não daria tempo. Se fosse para levar o pé da letra tudo tá lá, você tinha que estudar 4 anos. Você vai fazer a faculdade de novo? Não vai. E agora, Oswaldo, o que eu faço então? E agora o que você faz? Você vai fazer isso daqui, ó. Na verdade, o que nós vamos fazer juntos? Tá? Porque quando a gente pega aqui o edital do exame de suficiência e vê aquele pilharal de conteúdo, a gente precisa entender que não cai tudo na prova. Então o que a gente vai fazer? Vamos concentrar as nossas energias nas disciplinas que são as mais importantes. Aquelas que têm um volume maior de questões na prova. Só que a gente vai além, porque de cada disciplina tem uns assuntos que o examinador mais gosta de cobrar na prova. Então vamos focar nesses assuntos. Só que de cada assunto não cai a norma inteira. Então qual é a parte específica que o examinador cobra? Eu vou te exemplificar aqui, ó. Por exemplo, vai cair DRE na prova. Cai DRE inteira? Não. Normalmente o examinador cobra lá lucro bruto e lucro líquido. Vamos focar nisso. DVA, demonstração do valor adicionado, cai a norma inteira, que está lá na NBCTG 09? Não. Ele cobra o item 7, valor adicionado total a distribuir. Aí vai cobrar fluxo de caixa, cai a norma inteira? Não. O examinador cobra o fluxo de caixa da atividade operacional. Vamos nele. Ah, cálculo Cálculo não, como é que é, meu? NBCTG 27, imobilizado. Cai a norma inteira? Não, cai cálculo de depreciação. Vamos estudar cálculo de depreciação. NBCTG 25, ativos e passivos do contingente. Cai a norma inteira? Não. O examinador cobra o quê, Oswaldo? Cobra as fases de qualificação de processo. Aí, vamos lá para a auditoria agora, NBCTA 700, 705, 706. São 75 páginas. Quanto tempo tu vai levar para estudar 75 páginas? Responde aí no chat. Diz para mim. Eu não estou perguntando o tempo que você vai ler 75 páginas não, tá? Estou perguntando o tempo que você vai ler, estudar, memorizar, entender e absorver 75 páginas. Para poder adivinhar daquele emaranhado de assunto que tem lá dentro, com a linguagem técnica complexa, para você poder aprender tudo que está lá. E se eu te disser que a única coisa que cai são os tipos de relatório de auditoria, opinião não modificada, modificada com ressalva, com abstenção de opinião e diverso. Vamos estudar só isso, dá para resumir em um slide. Gente, o meu papel aqui com vocês é único. É uma coisa que eu quero fazer por vocês. Facilitar a tua vida. Pegar aquele compilado de conteúdo enorme que tem e fazer assim, ó. Compactar e te mostrar só o que você precisa para passar na prova. Para poder fazer o pouco tempo que eu sei que você tem, fazer ele valer a pena. Porque eu sei que você trabalha de manhã e de tarde, tem gente que está na faculdade, tem gente que já terminou a faculdade, mas chega em casa, tem um filho, tem um marido, a esposa, tem que cuidar dos pais, tem que preparar comida para outro dia, tem que arrumar a casa, fazer as coisas, tem os seus afazeres pessoais, ou seja, a vida não vai parar porque você tem que fazer a prova do exame de suficiência, não é verdade? Então, o meu papel aqui é facilitar a tua vida, te entregar aqui de mão beijada só o que tu precisa para passar na prova, direto ao ponto, para que você passe e passe bonito. Passe já com folga, né? Não é que você vai passar, assim, eu falo até brincando, né? Porque é muito só questão de vaidade mesmo, né? Porque assim, se você passa com 25 ou se você passa com 50 questões, você passa bonito do mesmo jeito, né? O importante é passar. Mas se a gente puder se preparar de uma forma sólida, de uma forma consistente, para que você não fique naquela angústia de ter que passar ali 30 dias esperando o resultado final, porque você ficou com 23 pontos e está dependendo de 2 questões para poder ser anulada, são 30 dias, meu amigo, que viram uma eternidade.
E eu quero que você passe logo bonito, passe com folga, com 37, com 40 questões, para você não ficar naquela preocupação. E se tiver uma questão que foi anulada, se tiver uma que tem troca de gabarito, enfim, eu quero que você passe e passe bonito, assim como esses nossos alunos conseguiram aprovação também. Oficialmente, 37 questões. Eu acertei 40 questões. Foi 41 pontos. Foi por pouco, assim, porque 9 questões ali não tinha fechado a prova. Acertei 42 questões. Acertei 50. Posso mostrar a minha prova. Tá vendo aí? Ah, moleque, beleza, beleza, né? Então, vai lá para que você consiga chegar a esse resultado da aprovação também, beleza? Gente, voltando para cá, a gente vai focar, além desses 3 pilares, a gente vai focar nas pegadinhas. Porque, às vezes, você sabe o conteúdo, mas o examinador bota lá uma maldade na da prova que faz você errar a questão. Então, aqui eu vou te alertar para cada assunto que a gente for trabalhar, para cada disciplina que a gente for ter, além de te explicar o passo a passo bonitinho de como é que você vai acertar cada questão, eu vou te prevenir, te dizer, quando cair esse assunto, a pegadinha é essa e tu resolve desse jeito. Quando cair aquele assunto, a pegadinha é essa e tu vai fazer dessa forma. Eu vou te prevenir, te blindar, te proteger para que você não erre as questões por inexperiência. E por último, mas não menos importante, a nossa cereja do bolo, digamos assim, o que eu vou te ensinar é como é que você não vai esquecer de tudo no dia da prova. Porque, gente, no final das contas, o que importa é que você passe. Se você se matar de estudar, fizer o escambau de coisa, e você chegar no dia da prova, botar a mão na testa e dizer assim, putz, cara, eu não lembro. Então, todo o seu sacrifício foi em vão. E aí é onde está o grande detalhe da história. Eu vou te ensinar a metodologia de estudo que eu ensino para os nossos alunos da Turma Ninjas e que faz com que nós consigamos aí alunos aprovados em todos os estados do Brasil. Por quê? Porque se fosse fácil passar na prova, a gente não tinha aí uma média, é claro que às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, mas enfim, na média ali a gente está na casa de 75% ou 80% de índice de reprovação. Vai lá no site do Conselho Federal de Contabilidade e olha, não sou eu que estou dizendo, são os dados oficiais do Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Porque uma coisa é você estudar 2, 3, 4 conteúdos para uma provinha que você vai fazer na faculdade. Uma coisa é você pegar um edital enorme que tem emaranhado de conteúdo que você vai estudando, 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 vai virando uma bola de neve, como é que lembra de tudo isso no dia da prova? É diferente. Tem que ter uma sistemática diferenciada de estudo, que a faculdade também não te ensinou. Aliás, o que foi que a faculdade te ensinou? Você está preparado para ir para o mercado de trabalho? Não. Você está preparado para poder passar num concurso público? Também não. Você está preparado para pelo menos passar na prova do exame de suficiência, que é o teu pontapé de partida? Também não. A faculdade te ensinou o quê? Percebe que na faculdade, a faculdade te faz uma lavagem cerebral, digamos assim, né? Mas naquele sentido de falar para você que só o fato de você ter um diploma, você está feito na vida? Pois é. Né? Você vai entrar no mercado de trabalho, ou você já entrou, e você vai ver com seus próprios olhos que o seu diploma em nada é a mesma coisa. O mercado não te paga pelo currículo que você tem. O mercado te paga, te remunerar, seja você como funcionário, seja você como empresa, pela capacidade que você tem de gerar resultado. Você gera resultado para a empresa? Gera. Então você vai ser bem remunerado. Você não gera resultado para a empresa? Meus pêsames. É mais ou menos por aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Dentro dessa nossa turma, que nós vamos ter as nossas aulas ao vivo, né? Dia de quarta. Aqui, dia de quarta, vai ser às 20 horas. E aqui, dia de sábado, e vai ser às 8 horas da manhã. Muito bem. Sempre com aulas ao vivo. E para toda aula ao vivo, você vai receber 2 materiais. Ó. Um material que é com a bateria de questões. E vai outro material todo respondido e comentado. Porque aqui, pessoal, eu não quero que você fique naquele dilema, eu copio, presta atenção, eu copio, chega no final do dia, você nem copiou, nem prestou atenção, ficou naquela correria, né? Porque era assim na faculdade. Aqui você vai assistir a aula bem confortável. Eu quero que você olhe e preste atenção durante a aula, porque tudo que você vai precisar em termos de explicação e bagagem para poder responder as questões, você já vai ter no material. Então fique tranquilo. E ainda te digo mais. Sempre no final de cada aula, você vai ter o nosso plantão de tira-dúvidas. É assim, ó. A aula começa e a gente vai tirar direto. Terminou a aula, no final da aula, quem não tiver dúvida, tá liberado, pode ir embora. Um beijo, um abraço, a gente se vê na próxima aula. E quem tiver com dúvida, fica. Gente, aquele ali é o nosso momento. É a hora que você vai ficar à vontade para poder perguntar o que você quiser, o que você precisar.
do que a gente viu durante a aula, obviamente, e aquilo ali, tanto eu como meu time de professores, a gente vai poder tirar a tua dúvida ali ao vivo, durante o plantão Tira Dúvidas. E uma coisa eu te garanto, com absoluta certeza, quem é aluno da Turma Ninja sabe disso, não sei se tem algum aluno aqui, se tiver algum aluno da Turma Ninja, coloca eu aí no chat para eu poder saber. A aula só termina quando a última dúvida é respondida. Ninguém, absolutamente ninguém sai da aula com dúvida. Quando eu digo que a gente limita o nosso número de vagas, é por conta desse grau de personalificação. Personalificação tá errado, né? Esse grau de... Me ajuda, pessoal? Ai, Jesus. É um curso personalizado, pronto. A ideia, gente, é que a gente consiga realmente te pegar pelas mãos, te acompanhar, eu possa te mentorar, né? Eu possa realmente te ajudar efetivamente. Eu não quero que você seja só mais um número, eu tenho X alunos, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber quantos alunos eu estou efetivamente conseguindo acompanhar, treinar, preparar para poder passar na prova. Porque se eu fosse abrir vagas de forma irresponsável e tivesse lá um turbilhão de alunos, o que ia acontecer? Como é que eu ia conseguir controlar o plantão de Tira Dúvidas? Com 1 milhão de pessoas querendo perguntar ao mesmo tempo. Percebe? Aí é onde está o grande detalhe da história. Então, no nosso plantão de Tira Dúvidas, o plantão só acaba quando a última dúvida é respondida. Muito bem. E aí, gente, ó, durante o nosso curso, já nesse nosso... Assim que você entrar, na verdade, você vai receber lá um cronograma. E esse cronograma vai estar lá dizendo direitinho o que a gente vai ter em cada aula, quais são os temas, os assuntos das aulas. Gente, é só seguir o cronograma. Só isso. Não precisa se matar a estudar, não precisa virar noite, não. É só seguir o cronograma. Ponto. Faça isso e você vai conseguir chegar ao seu resultado. Porque vai estar tudo organizado e estruturado da forma como você precisa aprender o conteúdo para poder passar na prova. Fique bem tranquilo. Fique bem tranquilo quanto a isso. E aí, pessoal, é o seguinte, ó, quem fizer inscrição amanhã ainda vai levar de bônus, ó, a semana intensiva de revisão, vai levar 8 simulados respondidos e comentados e ainda vai ter uma aula bônus de técnica de chute. Vou te explicar aqui, ó. A semana intensiva de revisão, quando o nosso curso acaba, normalmente o nosso curso vai acabar uma semana antes da prova, o nosso cronograma. Terminado o nosso cronograma, na semana de véspera, a gente vai ter aula ao vivo todos os dias da semana. Para que isso, Oswaldo? Para que a gente possa respirar a prova do exame de suficiência na última semana. Vai ser uma baita de uma revisão de todos os conteúdos que são os mais importantes da prova, para que você consiga chegar efetivamente com a memória fresquinha com os conteúdos que são importantes para a prova. Esse que a gente vai fazer. Nos simulados vai ser importante para que você possa medir o seu conhecimento. Porque a gente sempre fica naquela angústia, naquela ansiedade. Será que o que eu estou estudando é ou não o suficiente para poder passar na prova? Só tem um jeito de fazer isso, se testando, se colocando na prova. Que aí você vai fazendo simulados, vai testando, vai vendo como é que está a sua evolução durante o curso e você vai sentindo como é que está o seu grau de evolução. E por fim, mas não menos importante, né, a nossa cerejinha no bolo, o queridinho dentre os nossos alunos, que é a aula de técnica de chute. Essa aula, gente, já te adianto, tá? É a nossa última aula na sexta-feira de véspera da prova do exame de suficiência, nossa aula de técnica de chute. E lá eu vou te ensinar como é que você vai acertar de 3 a 5 questões na prova do exame de suficiência, assim como esses nossos alunos conseguiram também. Peguei aquela dica de chute, é maravilhosa, serviu 100% para mim. Mas eu cheguei a acertar em torno de umas 8 questões no chute. Quando ele falou, pessoal, não vai ter acréscimo, preencha um gabarito, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiz a técnica de chute, eu acho que nesse chute eu acertei umas 4 questões aí, né? Aí chegou nas últimas questões, a gente foi para onde? Pro Oswaldo de novo, na técnica de chute. Saí contando lá todas as alternativas, fiz um quadradinho, ABC e tal. Aí eu acertei, acho que eu acertei 4. 4 delas, bem bacana. Assim. Que eu apliquei a técnica do chute. Aí eu olhei a hora assim e falei, meu Deus, não vai dar tempo. Aí eu lembrei da técnica de chute que o senhor deu pra gente na sexta-feira. Eu acho que foi umas 5. Eu contei por cima, foram umas 5. Tá vendo aí? Ah, moleque, ó. Rapaz, umas questãozinhas dessas assim na hora da prova ajuda, não ajuda não? Pois é. Então eu vou te ensinar como é que você vai trabalhar essa técnica de chute. Só que, gente, nós vamos além nessa jornada, tá? Porque o que vai acontecer é o seguinte.
O que você precisa para passar na prova do exame de suficiência, isso aí você já vai ter na turma Ninjas. Isso aí eu estou despreocupado. A minha preocupação contigo é depois que você passar. Você está preparado para poder entrar no mercado de trabalho? Pois é. Então, já pensando na tua próxima jornada, né, seguindo o nosso bonde aqui em termos de preparação para a tua carreira profissional, nós vamos fazer o seguinte. Quem fizer inscrição amanhã na turma Ninjas e fizer essa matrícula entre 8 e 10 horas da manhã, é seu, não tem sorteio, tá? Vai ganhar um curso do Simples Nacional. Isso aqui é para quem fizer inscrição amanhã entre 8 e 10 horas, que não tem sorteio, é teu. Se você fizer a sua matrícula e ficar entre os 15 primeiros, aí tu ganha um curso de abertura de empresas. E se você ficar entre os 5 primeiros, aí você ganha um curso de declaração de imposto de renda. E aí, gente, o barato dessa história é o seguinte, ó, você vai parar para pensar, o Simples Nacional é o regime tributário de porta de entrada. Porque as empresas do lucro real, lucro presumido, não vai querer contratar um orelha seca que acabou de sair da faculdade. Né? Felizmente ou infelizmente é assim que a Amanda toca. Mas, você que está iniciando agora no mercado, você vai pegar, né, seja você trabalhando para uma empresa como funcionário, seja você abrindo a sua própria empresa de contabilidade, os primeiros clientes que você vai atender são clientes pequenos também. Então ele vai entrar em que regime tributário? No Simples Nacional. Então já vou te ensinar como é que você vai atuar dentro do regime do Simples Nacional. Pronto. Já vou te capacitar para o mercado de trabalho. Aí você vai perguntar, Oswaldo, mas como é que eu vou fazer a contabilidade da empresa? A contabilidade da empresa se eu não sei nem abrir a empresa? Não tem problema. Não tem problema. Porque eu já vou te entregar, é só você ficar entre os 15 primeiros, eu vou te dar um curso de processo de abertura de empresas. Acabou. Beleza. Mas, Oswaldo, é porque eu estou precisando de um cacau aqui, ó, agora, né, já para poder fazer uma renda extra de imediato. Ok. Fica entre os 5 primeiros e ganha um curso de declaração de imposto de renda. E, gente, o grande barato do curso de imposto de renda é que, assim, dá para você ganhar dinheiro antes, dá para você ganhar dinheiro durante e dá para você ganhar dinheiro depois do período de declaração de imposto de renda. Antes, porque se você pegar aí o pessoal que trabalha com ações, investimento em bolsa, criptomoedas, enfim, essa galera está comprando e vendendo a todo tempo, então esse pessoal precisa de um acompanhamento durante o ano todo. Então tu já pode pegar esse pessoal. Durante o período de declaração de imposto de renda, porque é o óbvio, né? É o pico de demanda que tem, aí você pode surfar essa onda, beleza. Mas e depois, Oswaldo? Depois, pessoal, é porque tem sempre alguém que perde o prazo de declaração de imposto de renda. Tem sempre alguém que fez a declaração de qualquer jeito para poder retificar depois. Então você pode pegar esse público também. E, gente, tem alunos nossos da turma Ninja que começaram do zero, não sabiam nada de declaração de imposto de renda, faturaram 7, 8 mil reais com declaração de imposto de renda. Imagina esse valor líquido aí na tua conta para você poder aprender a gastar. Para você aprender a gastar não, né? Para você poder gastar. Daqui a aprender, a gente não precisa aprender a gastar, né? Isso aí é fácil de fazer, né? Mas enfim. Ou, gente, no pior das hipóteses, Oswaldo, eu não quero pegar essa galera que ficou para depois não. Beleza, então já estuda de agora para quando for no próximo período de declaração de imposto de renda, você já está preparado. Ou você vai querer aprender a declarar imposto de renda quando você estiver lá no pico da demanda. Lá você já tem que estar dominando, sabendo de tudo. Então você tem que estudar de forma preventiva, né? Antes do período de declaração você já estuda. Combinado? Muito bem, beleza. Então tá aí os bônus que você vai poder ganhar ao fazer a sua inscrição. E, gente, quando é que começa o curso? Bom, o curso já começa amanhã. Então lembra que 8 horas da manhã, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Amanhã a gente já abre as inscrições. Que horas, Oswaldo? Às 8 horas. 8 horas a gente abre as inscrições. E amanhã, na quarta-feira, na própria quarta-feira, né, às 20 horas, já vai ser nossa aula inicial. Então, só recapitulando, tá? No dia 18, às 8 horas, a gente abre as inscrições. E no próprio dia 18, às 20 horas, já vai ser a nossa aula. Pronto. Então, perceba aí que já vai ser tudo bem corrido, né? E aí você já vai poder aproveitar aí a oportunidade de poder já começar com a gente, já começar com o pé direito. Legal? Então vem pra cá. Ó. Bom, pessoal, aqui é o nosso número de vagas que a gente vai ter para o curso. Aqui, gente, é o nosso grupo VIP de super interessados, tá? Se você quer fazer parte dessa turma que a gente vai abrir as inscrições amanhã, o que você vai fazer? Vai ter um QR Code aqui na tela.
você escaneia esse QR Code, né, aponta o celular para esse QR Code que vai estar aparecendo aqui, e aí na tela você vai poder ser redirecionado para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai poder fazer a sua matrícula para essa turma que vai abrir as inscrições amanhã. Oswaldo, não, eu consigo escanear o QR Code porque eu estou assistindo pelo celular. Beleza, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai ter um link também que vai estar no chat aí para que você possa clicar e entrar nesse grupo do WhatsApp, beleza? É um grupo VIP, onde lá a gente vai fazer o processo de abertura das inscrições. E aí você vai poder fazer parte dessa turma. Combinado? Beleza. Gente, aí você vai me perguntar, Oswaldo, e qual é o valor da turma? Vamos lá. Só para ficar claro, tá, gente? Para você não se confundir, porque na semana passada a gente tinha aberto a turma Ninjas. A turma Ninjas do CFC. Beleza. E essa turma, ela tinha lá o investimento de R$897. Beleza. Só que assim, ó, esquece isso aqui, porque isso aqui era a turma Ninjas, né? Que não é o seu caso. O que a gente vai fazer agora é criar uma nova turma, que vai ser a turma de aulas ao vivo. E para essa turma, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Esquece aqui esse valor de 897, né, que era a turma passada. Essa turma vai ter um investimentozinho de R$497. E se você quiser, você ainda pode parcelar. Esse aqui é o valor se for à vista, tá? Mas se você quiser, você também pode parcelar em até 12 vezes. A gente está vendo a possibilidade de conseguir estender esse número aqui de 12 para 18, não está confirmado ainda, mas existe essa possibilidade, a gente está vendo lá com o pessoal do suporte. 12 vezes, e aí ficaria 12 vezes de 49,70. Pronto. Então você pode fazer a sua inscrição pagando à vista, como você pode fazer a sua inscrição pagando parcelado. Aí fica a seu critério como é que você vai querer fazer. Beleza? Gente, então aqui está a tua oportunidade de poder fazer parte da turma Ninjas, pagando um valor bem mais barato, né, do que o valor da turma principal. Beleza? E aí, gente, só um detalhe importante, antes da gente voltar aqui para nossa aula, só para eu falar para vocês aqui rapidamente sobre a questão aqui do evento do Simulado Secreto, que é assim, ó, se você quiser, junto com a turma Ninjas, no nosso domingo de véspera da prova do exame de suficiência, eu faço um evento que ele é presencial, mas também tem transmissão ao vivo para todo o Brasil, que eu chamo de eventos do Simulado Secreto. Hoje nós vamos passar um dia inteiro juntos. A gente fica das 9 da manhã até as 19 horas respirando a prova do exame de suficiência. É um aulão onde a gente faz uma revisão dos 50 temas mais cotados para serem cobrados na prova do CFC. E aí, se você tiver interesse, você pode comprar um ingresso, né, seja um VIP para poder participar presencialmente aqui em Fortaleza, ou um evento, ou ingresso online para você poder assistir aí da sua casa, fica ao seu critério. E aí você vai poder, de repente, ter a oportunidade de participar aqui com a gente também. Aí você vai pensar, pô, Oswaldo, mas um ingresso online para poder participar de fora, será que vai valer a pena? Enfim, gente, antes de pensar, faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse vídeo, que foi os melhores momentos da nossa última edição do evento do Simulado Secreto, para você ver como é que tudo aconteceu. Dá uma olhadinha aí, ó. As 50 questões mais cotadas para serem cobradas na prova do CFC. Vai ser aqui nesse palco onde eu vou abrir a caixa preta e te ensinar só o que importa para a tua aprovação. Um evento maravilhoso, vale muito a pena estar aqui, né? Assim, é uma experiência incrível, sensacional. Eu acho que eu sem esse apoio, eu acho que eu estaria perdida.
Ele é de suma importância porque a gente se sente mais preparado, né? O time do Oswaldo deixa a gente bem capacitado para ir com muita vontade e também bem preparado para a prova. Eu tenho certeza que essa hora vai chegar a minha. Minha primeira vez, mas preparada. Dá tudo certo. Vou passar. CFC. Valeu demais, pessoal. Damos o nosso melhor juntos aqui. Agora vai lá e arrebenta com aquela prova e me volta com o teu nome na lista de aprovados. Tá vendo aí, pessoal? Olha a energia que a gente coloca no evento do Simulado Secreto. Cara, eu particularmente gosto muito e vai ser um prazer ter você lá com a gente também, pra gente poder afiar os últimos detalhes que faltam para você chegar ao resultado da tua aprovação. E aí, pessoal, vindo para cá, ó, quando você for fazer lá a sua matrícula na Turma Ninjas, vão ter dois botões. Ou você vai clicar no botãozinho cinza, para você dizer assim, ó, eu só quero entrar na Turma Ninjas. Beleza. Então você compra sem um ingresso, ó. Ou não, Oswaldo, eu quero comprar junto com a Turma Ninjas. Beleza. Aí você clica aqui no botãozinho verde e você vai poder comprar o ingresso do Simulado Secreto junto. O Simulado Secreto tem um investimento de R$ 197, mas fazendo a sua inscrição agora você ganha R$ 100 de desconto. Ó. Ele fica por R$ 97. Beleza? Então tá aí. Gente, então esses eram os avisos que eu queria dar para vocês em relação à questão da turma Ninjas de aulas ao vivo. Aos que quiserem participar, de antemão, sejam bem-vindos à nossa turma. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, para eu poder te treinar, te pegar pelas mãos, para a gente poder comemorar a tua aprovação lá na frente. E só para que vocês fiquem com o coração bem tranquilos, pessoal, é assim, ó. Você ainda tem, além de tudo isso, você ainda tem a garantia incondicional de 7 dias. O que eu quero dizer com isso? Você entra, assiste às aulas, participa, entra no plantão de tira dúvida, faz pergunta lá ao vivo lá pra gente. Enfim, consuma o máximo de conteúdo que você puder dentro desse prazo de 7 dias. Se depois de 7 dias você entender que o curso não é para você, tá tudo bem. Você pede lá o estorno, fica por isso mesmo, tá tudo bem, não tem problema nenhum e a vida segue. Tô fazendo isso, gente, porque assim, tem muita gente que vem da faculdade EAD com aquela péssima experiência que você tem da faculdade, e aí você, pelo fato da tua faculdade EAD ter sido muito ruim, aí você vem com aquela crença de que todo curso online vai ser ruim também. Daí eu não tiro a tua razão, não. Tem aquele ditado que diz que gato escaldado tem medo de água morna. Eu teria realmente essa desconfiança. Então faz o seguinte, né? Entra e testa. E você olha, se não for aquilo que você espera, você pede o estorno. Se você gostar e quiser continuar pra gente, vai ser um prazer ter você lá como nosso aluno. Eu só quero que você fique se você dizer assim, ó, uau, era exatamente tudo aquilo que eu esperava que fosse. Porque uma coisa eu posso te garantir, eu não vou medir esforços para poder fazer o melhor que eu puder por você. E eu espero que você faça o mesmo também. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o aviso, então, em relação à questão do processo de abertura das inscrições para a nossa turma Ninjas de aulas ao vivo. Lembrando, em relação à questão do QR Code, tá? Esse QR Code está aparecendo aqui na tela. Ou então você clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no link que está fixado no chat. Entra no grupo VIP e aguarda que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, as inscrições vão abrir. E na própria quarta-feira, a partir das 20 horas, já vai ser nossa aula, a nossa primeira aula juntos, beleza? Então, vamos lá, vamos tocar o barco aqui e continuar com a resolução das nossas questões. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Entrando aqui na nossa questão de número 4, essa questão diz assim, ó. A Comércio Eletrônico LTDA é uma empresa de comércio varejista eletrônicos. Entre as principais mercadorias que comercializa está o componente A, que é controlado pela empresa utilizando o inventário permanente de estoque pelo método PEPS. Beleza. As informações da referida mercadoria no mês de dezembro de 2021 eram o seguinte, ele deu essa composição aqui e ele pergunta no final. Com base nas informações dadas, o custo da mercadoria vendida, e o estoque final pelo método PEPS são respectivamente iguais a quanto? Beleza. Então, aqui nesse caso, ele está fazendo duas perguntas aqui para a gente, né? Ele quer o valor do CMV e ele quer o estoque final. Muito bem, beleza. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a nossa composição. No dia 1º de dezembro, o saldo inicial, o saldo do estoque eram de 10 componentes registrados pelo valor de 2.400. Beleza, tinham 10 componentes registrados por 2.400. Ora, logo, 2.400 dividido por 10 dá 240. Esse aqui é o nosso valor unitário. Muito bem.
No dia 8 de dezembro, eu tive a aquisição de um lote de 10 dos mesmos componentes de estoque, no valor de uma nota fiscal de 2.750, já incluídos a incidência do IPI e do ICMS, né? O IPI de 10% e o ICMS de 15%. Gente, aqui é onde está o bafafá da questão que a gente precisa analisar. Porque eu vou colocar o 2.750 na minha ficha de estoque? Não. Lembrando que aqui nós estamos diante de um comércio e aqui ele está falando do IPI e do ICMS. O que a gente tem que saber, via de regra, na hora de responder uma questão? Existe a tratativa para o comércio, em relação à questão dos impostos, e existe a tratativa para a indústria. Indústria. Né? Então vamos lá, vamos entender. Ó. Se eu estiver trabalhando um comércio, deixa eu só ajeitar aqui, né? Comércio e indústria. Né? Muito bem. Aqui nesse caso, o que a gente vai ter que levar em consideração? Ó? O comércio, tanto o IPI como o ICMS, quer dizer, aqui o ICMS, eita, pera lá, vamos ajeitar aqui. ICMS e aqui o IPI. Aqui no caso, o ICMS ele é recuperável, já que o IPI ele é não recuperável. Se você estiver trabalhando em indústria, a indústria ICMS, ICMS e aqui o IPI. Nesse caso aqui, ambos são impostos recuperáveis, tá? Então aqui a gente vai ter que tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos o IPI aqui como imposto não recuperável, tá? Então a gente vai ter que separar e tirar o IPI aqui do jogo, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui de composição? A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar aqui é que a gente precisa retirar o IPI da composição do cálculo, porque a gente tem que lembrar que o IPI não está dentro da nota, né? Não está dentro da mercadoria, está fora, né? Então a gente vai ter que tirar o IPI. Bom, se eu tenho uma nota total que é de 2.750, como é que a gente calcula aqui para poder tirar o IPI? Ó? A gente vai usar essa formulazinha aqui. Ó. Eu pego o valor da nota, aí eu boto menos, pego o valor da nota, aí você vai tirar aqui, ó. Opa. Aqui é um sinal de divisão aqui, ó. Deixa eu só botar aqui, ó, para não confundir. Dividido por 1 menos, aqui você vai colocar a taxa, né, da operação, certo? Então, quanto é que é o valor da nota? Vou até apagar aqui para a gente poder ver bem direitinho. Ó. Quanto é o valor da nota? 2.750, certo? Beleza. Menos o valor da nota de novo, dividido por 1 menos a alíquota. Beleza. Quanto é aqui a alíquota? Do IPI no caso, 10%. Se você não sabe, eu vou colocar bem aqui, ó. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,1, né? Então nós teríamos aqui, ó, no caso, ficaria 1 mais 0,1, né? Que dá 1,1 aqui, ó. Ficaria assim, né? 1 mais 0,1, certo? Então, nós temos 2.750 menos 2.750 dividido por 1,1, né, que daria 2.500. Então, tenho 2.750 menos 2.500, que dá 250. Pronto. Beleza. Agora, eu vou calcular o ICMS. Porque o que é o ICMS? O ICMS é 15% do preço de compra. Só que desse preço de compra não incide o IPI. Opa, então o que eu tenho que fazer? Ó? 15% de 2.750 menos o IPI. Ó. Então vai ficar 2.500 vezes o 15%, que dá 350, ó, 375. Ó, certo? Essa aqui é a parte mais difícil da questão. Se você entendeu isso aqui, pronto, o resto é fichinha. Porque aí, quando eu for trazer para cá, ó, aqui no dia 8, eu vou pegar o quê? O valor da mercadoria, da nota total, né? 2.750,
E vou tirar quem? E vou tirar só o ICMS, porque o ICMS é imposto recuperável, 375. Osado, você não vai tirar o IPI? Não, porque o IPI é um imposto não recuperável, né? Então, e Osado, se no caso só o ICMS que é um imposto recuperável, então para que a gente calculou o IPI se a gente não vai recuperar dele? Não era só ter calculado o ICMS? Pois é, só que para poder calcular aqui o ICMS, eu tinha que saber o valor do IPI aqui, ó, para poder fazer a base de cálculo do ICMS, entendeu? Então aqui é onde está o grande X da questão. Eu tinha necessariamente que calcular o valor do IPI para quando eu fosse calcular o ICMS, eu poder tirar o IPI da base de cálculo, certo? Então 2.750 menos o valor do ICMS dá 2.375. Beleza. Como foram compradas 10 unidades, né? Então aqui, ó, vou dividir por 10, eu chego no valor do meu custo unitário. Beleza. Show de bola. Maravilha. Então, a gente tem que lembrar que como eu estou trabalhando no método PEPS, eu tenho que fazer separado, né? Eu tenho 10 unidades a 2.400 e agora eu tenho mais 10 unidades a 3.375. Muito bem, beleza. Vamos agora para o nosso processo de venda. Na nossa venda, eu estou vendendo 14 componentes pelo valor global de uma nota fiscal de 5.100, com incidência de ICMS alíquota de 18%. Gente, cuidado aqui, ó, tá? A questão está pedindo para a gente o custo e não o lucro, né? Significa dizer o quê, Oswaldo? Opa! Significa dizer que esse valor aqui de 5.100, a gente não vai considerar ele para nada, né? Para que eu não vou considerar ele para nada, Oswaldo? Porque a questão não está pedindo para a gente o valor do... A questão não está pedindo para a gente o valor do lucro, está pedindo o valor do custo, né? Então esse cara aqui não vai entrar, beleza? Oswaldo, quando é que esse cara poderia entrar se a questão estivesse pedindo um lucro? Poderia ser o lucro bruto ou o lucro líquido, aí tudo bem, eu pegaria faturamento, né? Porque a gente sabe que o lucro é o faturamento menos o custo, né? Beleza, aqui está só no custo. Beleza? Muito bem. Então, voltando para cá, ó. Pegando aqui esses 14 componentes que nós temos aqui, perceba que eu não posso lançar 14 aqui de uma vez só. Por quê, Oswaldo? Como eu estou trabalhando no método PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai, então aqui, ó, eu tenho 10 e aqui eu tenho mais 10. Então esses 10 morrem porque eu baixo tudo, ó. Esses outros 10 eu só estou baixando quanto? 4. Porque na minha venda total são 14 unidades, né? Então aqui no caso eu tenho 14 unidades, sendo que 10 há um custo de 240 e 4 há um custo de 237, né? Então, somando aqui os dois, ó, eu chego num custo de CMV, né, da minha mercadoria vendida de 3.350. Aqui já era, aqui já era, aqui já era, né? Então, eu estou entre o item B e o item E. Muito bom. Beleza. Seguindo aqui o bonde, continuando o cálculo, porque ele também quer o saldo final do estoque, ó. Se eu tinha 10 unidades e eu baixei 4 aqui, né, ó. Então, 10 menos 4 sobrou 6. Há um custo de quanto? 237. Então, 6 vezes 237 dá 1.425. Que aqui foi a segunda pergunta que o examinador fez, né? Essa aqui foi a primeira e essa aqui é a segunda. 1.425, está aqui 1.425, né? Aqui está errado. Então, item B de bora comemorar a nossa alternativa correta aqui na questão de número 4. Muito bem. Gente, nessa questão de número 4, realmente a parte assim, que talvez desse um pouco de nó na cabeça, seria essa questão aqui do cálculo do IPI e do ICMS, né? Só para recapitular aqui, para poder ficar bem claro para vocês, Oswaldo, por que você calculou o IPI se bastava a gente subtrair o ICMS? É porque, no caso, o ICMS ele incide os 15% sobre o preço da mercadoria e não sobre o preço da nota. Porque na nota está o IPI embutido. E o IPI não serve de base de cálculo para o ICMS. Ah, Oswaldo, agora eu entendi. Pois é.
Então, como o IPI não entra na base de cálculo do ICMS, porque o ICMS é em cima da mercadoria, então eu tenho que pegar o valor da nota, que é 2.750, estou tirando o IPI, que é de 250, aí eu fico com o valor da mercadoria, que é de 2.500. Agora sim eu posso aplicar os 15%, ó, que aí eu sei quanto é que tem de ICMS no jogo, beleza? Muito bem. E aí só o ICMS é que eu trago para cá, porque ele é um imposto recuperável, né? Então aqui, ó, o ICMS ele é recuperável, o IPI já não é, então o IPI deixa lá. Se fosse uma questão de indústria, aí eu poderia abater os dois, ó, tanto o ICMS como o IPI, porque ambos são impostos recuperáveis na indústria. Legal? Então tá aí questão de número 4, gabarito, item B de bora comemorar. Vamos para a questão de número 5. Ó. Uma determinada empresa dedica-se ao comércio de notebooks e no dia 1º de janeiro de 2013, seu estoque estava constituído por 500 unidades adquiridas em 23 de dezembro por R$1.000. Beleza, vamos colocar os dados aqui. Ó. 500 unidades, R$1.000, então tenho 500 mil de estoque aqui. Beleza. R$1.000 cada unidade, né? Muito bem. Durante o mês de janeiro de 2013, foram realizadas as seguintes operações de mercadoria. Ele deu aqui as operações. Ó. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada, pode-se dizer que o lucro bruto dessa empresa foi aproximadamente quanto? Agora sim, ó. Agora ele está pedindo um lucro. Como agora ele está pedindo um lucro, agora sim, ó, posso pegar o faturamento menos o custo. Então, nessa situação, o faturamento vai importar. Nas outras questões, não. Oswaldo, quando é que o faturamento importa? Quando ele pede o lucro. Beleza? Então, vamos lá. Ó. No dia 4 de janeiro, comprei 600 unidades, paguei 1.200 cada. 600 unidades, 1.200 cada, eu tenho aqui 720 mil de estoque. Beleza? Só que a questão está dizendo que no dia 5, eu fiz um pagamento de um frete de 60 mil referente à compra do dia 4. Ó. Então, nessa situação, além dos 720 mil, que é o custo da mercadoria, foi pago um frete também para ela. Então, na composição da nossa soma, vai entrar o que aqui, ó? Deixa eu só botar aqui de amarelo. Beleza. Então, como eu estou trabalhando o método da média ponderada, a gente vai somar tudo, né? Eu vou pegar aqui os 500 que eu já tinha, com os 600 que está entrando agora, certo? Beleza. Vou pegar os 500 mil que eu já tinha, vou somar com os 720 que eu estou comprando agora, e vou somar aqui o frete, ó. E vou somar aqui o frete. Pronto. Então, no total agora, eu tenho 1.280.000 de custo total para 1.100 unidades. Então, eu tenho um custo unitário de 1.163. Muito bem. Agora, no dia 6, eu fiz a devolução ao fornecedor de 200 unidades da compra do dia 4. Gente, aí toma cuidado agora, porque eu vou devolver 200 unidades. Ó. Gente, eu devolvo o valor do frete? Não, né, pessoal? Por que não, Oswaldo? Porque o frete é serviço. E o serviço já foi prestado. Então, eu não vou colocar aqui como custo o valor de 1.163. Eu vou colocar o valor de 1.200, que foi o valor que eu comprei aqui, ó. 1.200. 1.200 vezes 200 dá igual a 24 mil. Beleza. Então, lá no meu estoque, que eu tinha 1.100 unidades, eu vou tirar 200, fico com 900. Aqui, que eu tinha 1.280.000, tiro os 240, fica com 1.040.000 de estoque. Beleza. No dia 16, eu fiz a venda de 600 unidades a R$2.000 cada. Gente, aqui a gente tem que trabalhar separadamente, tá? Porque em uma ponta, a gente vai trabalhar as unidades. Em outra ponta, a gente vai trabalhar a questão do valor que a venda foi realizada, certo? Então, na ficha de controle de estoque, nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente considera esse valor aqui dos 2.000 aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses 600. Eu vou pegar aqui essas 600 unidades, que é o que vai ser vendido. Tá aqui ele. Há um custo de quanto, Oswaldo? 1.155. Tá aqui ele, ó. Então, somando tudo, eu tenho um custo total de 693. Muito bem.
Show de bola. Ora, se eu tinha 900 unidades, tirei 600, sobra 300. Se eu tinha 1.040.000, tirei 693, sobra 346. Beleza. Show de bola. No dia 17, teve uma devolução de 100 unidades da compra do dia 16. Espera aí. Então, aqui, ó, que eu vendi 600 unidades, vou ter 100 de devolução. Beleza. Então, esse 100 de devolução eu vendi e agora essa mercadoria vai voltar. Beleza. Então, ó, eu vou diminuir o custo da minha mercadoria vendida em 100, porque eu vou voltar para o meu estoque 100 unidades. Ó. Se ele vai voltar, ele volta somando, porque eu estou devolvendo para o meu estoque. Beleza. E aqui o custo, né? Que é de 1.155, 1.155. Beleza. Show de bola. Então aqui, 693 menos 155, eu fico com 577. Esse aqui é o valor do meu CMV, ó. É a nossa primeira alternativa. Ah, não, esse caso aqui ele quer o lucro, né? Tá. Então segura a ponta aí. Show de bola. Ele quer o lucro. Aqui eu vou calcular só a título de conhecimento, tá, pessoal? Porque não precisa. Se eu tenho 400 unidades no meu estoque a 1.155, se eu somar tudo, né? Eu fico aqui, ó, com... Eu fico aqui com 462 de estoque, que eram os 346 que eu já tinha, voltando agora os 115.500, ó. Aqui ele aqui, ó. Muito bem. Beleza, beleza. Então, nessa situação, nós temos aqui um custo de 577. Beleza. Tá aqui ele aqui, ó. Agora que a gente vai utilizar o faturamento, tá? Porque, veja, eu vendi 600 unidades a 2.000. E depois tive uma devolução de 100 unidades. Beleza, ó. Então, 600 vezes 2.000, 1.200.000. Então, 100 unidades foram devolvidas. Ó. A 2.000 eu tenho uma devolução de 200.000, uma despesa com devolução de vendas. Me sobra 1 milhão no estoque, de receita líquida, na verdade. Desse 1 milhão, 577 é o estoque, né? O custo da mercadoria que foi vendida. Sobrou quanto? 422.000. Tá aqui ele aqui, ó. Resposta item B de bora comemorar. Gente, agora só um detalhe importante aqui, que a gente precisa se atentar aqui na hora da prova. Você vai me perguntar assim, ó, ô Oswaldo, no dia 18 de janeiro eu tive um abatimento no valor de 100.000. Não vai entrar na composição, não? Vamos lá, vamos analisar aqui essa pergunta. Gente, a venda da mercadoria foi quando? 16. O abatimento foi dado quando? Dia 18. Perceba que o abatimento foi depois da venda. Depois da venda. Porque quando a gente trata de desconto, quando a gente trata aqui o desconto, nós temos o desconto, que ele é um desconto, ele tem um desconto que ele é condicional. Condicional. E eu tenho um desconto que ele é incondicional. Incondicional. Esse que ele é condicional, ele é dado no ato em que a operação acontece. E o desconto incondicional, ele é dado depois. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Então, esse cara que ele é um desconto condicional, pessoal, ele é dado no ato em que a operação acontece. Então, no caso, ele vai ser o quê? Uma conta da redutora da receita bruta. Certo? Então, entraria na composição do lucro bruto? Sim. Só que o desconto foi dado depois que a operação aconteceu. Então, ele não é um desconto não é um desconto... Espera aí, gente, que eu troquei as bolas aqui, ó. Vamos só consertar aqui, ó. O desconto incondicional é só para ver se você estava prestando atenção, tá? Aqui ele é incondicional. Aqui embaixo, ó, ele é um desconto condicional. Porque ele é um desconto que ele é dado no ato em que a operação acontece, tá? Quando ele é incondicional, ele é no ato. Quando ele é condicional, ele tem uma condição, ele é depois. Certo? Qual é a moral da história que eu quero que vocês guardem aqui, ó? Quando você tem um desconto incondicional,
ele é uma conta redutora da receita bruta. Quando o desconto ele é condicional, ele é uma despesa financeira. Muito bem. E aí, na hora de fazer nossa composição, ó, só para poder vocês conseguirem enxergar isso melhor, é tipo assim, ó, eu tenho aqui a minha receita bruta. Aí eu tiro aqui, ó, as minhas contas que são as redutoras da receita. Pronto. Aí a gente chega aqui na receita líquida. Da receita líquida a gente tira o custo da mercadoria vendida. E a gente chega no resultado bruto. Do resultado bruto, a gente tira as despesas operacionais. As despesas operacionais. E aí eu encontro o resultado operacional. Do resultado operacional, a gente vai tirar aqui, ó, o resultado financeiro. E é exatamente aqui no resultado financeiro onde entram os descontos aqui, ó. Ó, opa. Nessa conta, ó, redutora da receita bruta, aqui eu tenho o desconto incondicional. Já que no resultado financeiro eu tenho o desconto condicional, ó. Condicional. Legal? Então veja que eles estão em locais diferentes. Esse aqui é dado no ato em que a operação acontece, esse aqui é depois que a operação acontece. Beleza? Então, aqui ele já deu a deixa, né? Que foi no dia 18, é depois do dia 16, então é desconto condicional. Beleza? O que isso quer dizer, Oswaldo? Quer dizer que esse cara aqui não entra na composição do nosso cálculo, porque ele quer o resultado bruto. Só entraria no cálculo se você estivesse pedindo o resultado líquido, beleza? Então tá aí, questão de número 25, resposta item B de bora comemorar, né? Por que, Oswaldo? Porque aqui eu vou pegar 1 milhão, tiro os 200 mil da receita, aqui eu acho a receita líquida, né? Tiro o custo da mercadoria vendida e me sobra os 422. E o examinador ainda foi bonzinho, ó, porque mesmo que eu fosse considerar esses 100 mil reais aqui, ó, para poder abater, eu não tenho 322 mil como alternativa, né? Então já daria o sinal de alerta de que teria alguma coisa errada na questão. Ó! Eita, nós Pereira! Que agora a aula foi puxada, né? Questão de estoque é sempre... Estoque tem sempre seus altos e baixos, na verdade, né? Tem questões que são mais leves, tem questões que são intermediárias, tem questões que são mais difíceis. Às vezes não é nem que a questão é tão difícil assim, é porque às vezes a questão é muito trabalhosa, né? E acaba que ela fica muito extensa. No dia da prova dificulta um pouco a nossa vida. Mas, gente, tá aí. Estudem com carinho esse conteúdo de estoque, porque estoque é uma questão certa na prova do CFC. Sempre cai aí pelo menos 1 ou 2 questões sobre esse assunto na prova. Não dá pra gente chegar na prova do exame de suficiência sem ter o conteúdo de estoque na nossa mente. Porque ou cai uma questãozinha de PEPS, ou cai uma questãozinha de média ponderada, ou cai uma questãozinha de teste de redução ao valor recuperável do ativo. Isso aí é batata. Uma dessas questões aí vai estar na nossa prova, beleza? E para finalizar, pessoal, olha o QR Code aí na tela novamente, né, no nosso grupo VIP de super interessados, para você que quer fazer parte da nossa turma Ninjas de aulas ao vivo, né, que é uma turma que tem um valor de investimento bem mais barato do que a turma do curso completo, que nós encerramos as inscrições na semana passada. Essa é a tua oportunidade de poder ser meu aluno, poder estudar comigo e com uma turma com um valor bem mais acessível. Então, eu ia dizer que clica nesse link, né? Mas o link está na tela, né? Então escaneia o QR Code ou então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou vai estar fixado aqui no chat aqui embaixo. E aí você vai poder entrar nesse grupo e aguarda que amanhã, às 8 horas da manhã, vai ser enviado o link de inscrição só e somente só no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então é isso aí. Galerinha, finalizamos então por aqui. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Foi a 4ª vez que eu prestei o exame. E no primeiro exame, cara, eu bati na trave, acertei 24 questões.
Isso é frustrante demais. Poxa vida, eu estudei 4 anos na faculdade, fiz 1 ano e meio de técnico, para agora eu ter que fazer uma prova para exercer a minha profissão. Aí teve a questão da mudança da banca da FGV. Quando mudou a banca da FGV, eu falei, pô, não passava na Consulplan, agora FGV que eu não passo mesmo. E aí, depois que eu entrei pro curso Ninja, uma amiga falou pra mim do curso Ninja, eu falei, vou tentar esse cara aí, vamos ver se esse cara manja mesmo. Eu entrei, conheci o professor e tal, e depois eu fui vendo que o conteúdo realmente era muito interessante, que realmente ajudava muito os alunos. Eu vi o pessoal falando, né, que, professor, passei, nossa, eu ficava naquela frustração, falei, quando que eu vou conseguir isso, né? E falei assim, seja o que Deus quiser. Fiz a minha oração antes de ir, confiando em Deus e confiando no que o professor passou para nós. Eu comecei a fazer a prova numa tranquilidade, cara. Eu comecei a prova de trás para frente, fui bem de boa. E eu me lembro que faltava mais ou menos 1 hora do encerramento da prova, eu já tinha feito todas as questões. Eu achei que era impossível, né? Mas terminou, eu contei, daí a pouco eu dei um grito lá na cozinha, tava sozinho lá, minha esposa tava no quarto. Aí eu dei um grito, eu acertei 25, pá! Aí já começou aquele choreiro em casa, minha esposa, minha filha e tal. Eu fui aprovado no CFC estudando em menos de 3 meses, na prova da FGV. Estou muito feliz, até trouxe aqui, o professor veio aqui, meu... Dá pra ver aí, né? Então peguei o meu certificado aqui de aprovação, cara, e já colei o bichão na parede aqui, já tá junto do meu diploma aqui na parede, porque esse foi suado, mas valeu a pena, cara. Mas uma coisa que eu sempre falo, tudo que você adquire com o seu esforço, você dá valor, você deixa aquilo ali como um marco na sua vida. Desejo tudo de bom para você, para sua equipe, que você cresça e que você possa alcançar os seus objetivos.